Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 26 de novembro. Nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 2, A Vinda de Cristo é Certa. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 5, A Vontade de Deus, a vossa santificação. Ó Senhor Jesus, o Senhor Ele quer realmente nos santificar, nos dar os seus elementos santos. Senhor Jesus, por isso Ele se entregou por nós, né? E Ele visa nos purificar, nos lavar com a sua palavra. Nós precisamos dar atenção à palavra de Deus. É essa palavra que vai nos lavar, que vai nos tirar de toda a impureza, vai nos dar foco diante do Senhor. Mas não é só simplesmente um passar de água, mas realmente é lavar de água com um jato. Ó Senhor Jesus, para remover de nós toda a impureza, Senhor Jesus, e nos deixar puros, limpos diante do Senhor. Ele quer nos tomar como a sua noiva, Ele quer fazer o seu casamento conosco. Ó Senhor Jesus, e para isso Ele precisa nos encontrar santos e irrepreensíveis, cheio dos elementos da vida e da natureza de Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender, para a gente viver essa palavra e que Ele nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gênesis capítulo 6, do versículo 8 ao 10. Ó Senhor Jesus. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Ó Senhor Jesus. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Santos e irrepreensíveis. Ó Senhor Jesus. Jesus Cristo realizou a redenção por nossa causa, nos santificou e mudou nossa posição, transferindo-nos do mundo para a igreja, um lugar apropriado para desfrutarmos a palavra, a fim de nossa disposição também ser santificada. Esses 2 aspectos do processo de santificação são necessários, porque Deus deseja santificar-nos, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade de Deus é que sejamos santos e irrepreensíveis, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, ou filiação no original grego, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus tem um propósito e nos escolheu antes da fundação do mundo para ser santos e irrepreensíveis perante Ele. Ó Senhor Jesus. O capítulo 5 da Epístola aos Efésios relata como Deus realiza o processo de nos tornar santos e irrepreensíveis. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O amor de Cristo pela igreja se manifestou mediante sua entrega por ela. Essa entrega visa santificá-la como noiva de Cristo, por meio da lavagem do jato de água pela palavra, para remover todo o pecado, ruga e mancha. O lavar da palavra do Senhor nos purifica. Não menospreze a palavra dita à igreja, porque o falar divino nos lava. Esse lavar remove qualquer mancha, nódoa e até ruga. Isso é para nos preparar para o casamento com Cristo, em que seremos apresentados como igreja gloriosa, santa e sem defeito. Ó Senhor Jesus.
até aquele dia, quando nos casaremos com o Senhor, precisamos santificar-nos. E foi isso que Paulo disse aos Tessalonicenses: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A palavra prostituição nesse versículo é fornicação. Eles deveriam afastar-se da fornicação. Em outras epístolas, Paulo menciona ira, discórdia, inimizade, etc. Contudo, aqui ele fala especialmente da fornicação. Pelo contexto histórico, vemos que a sociedade tessalonicense era promíscua, sem limites morais, semelhante à sociedade atual, que incentiva as pessoas a cometer prostituição, fornicação. É por isso que hoje o Senhor nos alerta para que nos afastemos dessas coisas. Ó Senhor Jesus! O Senhor prossegue falando aos Tessalonicenses que cada um de nós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Nosso corpo pertence ao Senhor e não podemos usá-lo de qualquer maneira. Em mensagens anteriores, vimos que algo terrível aconteceu no período anterior ao dilúvio. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Filhos de Deus, nessa passagem, refere-se aos anjos, e filhas dos homens, às mulheres. Esses versículos nos diz que algo anormal aconteceu naquele período, quando anjos deixaram seu estado original e se uniram às mulheres. Houve mistura entre as espécies humana e angelical. Na criação, Deus criou seres vivos segundo sua própria espécie, e o homem foi criado segundo a espécie de Deus, segundo sua imagem e sua semelhança. Satanás, o inimigo de Deus, usou a estratégia de misturar as raças para anular o homem dentro do plano divino. Um grupo de anjos caídos tomou para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Ó Senhor Jesus! Com isso, Deus teve de intervir. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Antes disso, algumas pessoas chegaram a viver mais de 900 anos. Adão, por exemplo, viveu 930 anos. Metusalém foi o mais longevo entre eles, com 969 anos. O Senhor limitou o tempo de vida do homem a 120 anos, reduzindo assim a ação dessas pessoas que se degradaram, porque o homem se tornou carnal. Os carnais vivem pelos impulsos e instintos da carne. Para lidar com essa situação, Deus também enviou o dilúvio para impedir que toda a humanidade fosse danificada por essa mistura. Louvado seja o Senhor por Noé, que era um homem justo e íntegro entre todos os homens de sua época. Noé andava com Deus. Ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Com Noé e sua família, Deus preservou a humanidade para cumprir seu propósito de tornar o homem santo e irrepreensível perante ele, para alcançar a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer de sua vontade. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Como o Senhor realiza a santificação de sua noiva para torná-la gloriosa. Ó Senhor Jesus! Ele faz isso pelo lavar de água pela palavra. Senhor Jesus, mas não é um pinguinho de água, é um jato de água. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa não menosprezar a palavra de Deus, mas ir diante dela, permitir com que o Senhor tenha cada vez mais espaço na nossa vida, no nosso viver, trazendo cada vez mais palavra. Nós precisamos da palavra a todo momento. Ó Senhor Jesus, para que a palavra possa cumprir o seu propósito em nós. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa tocar mais na palavra. Quanto mais eu me alimentar da palavra de Deus, mais eu vou ser constituído das suas verdades, da sua direção. Por isso que eu preciso valorizar a palavra, eu preciso valorizar a presença de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, precisa perceber que o Senhor falou conosco no dia de hoje, que a carne, ela limita o homem. Ó Senhor Jesus, por isso que o Senhor ele resolveu mostrar que, olha, a gente não deve viver de acordo com a carne, mas viver de acordo com o Espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, isso precisa ficar bem claro para cada um de nós, Se a gente for viver na carne, a carne tem seus impulsos, Senhor Jesus, tem seus instintos, a gente não deve viver por isso. Hoje a sociedade está caminhando para isso.
cada um viva do jeito que quiser. Ó Senhor Jesus. A gente vê na própria palavra, né? Quando o homem ali, né, começou a não ter ali um governo de acordo com Deus. Né? Deus ele preparou Moisés ali para levar o povo adiante. Depois veio Josué não preparou ninguém. Aí falou, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? E aí fala que o homem ali passou a andar segundo aquilo que ele achava mais certo. Depois começou a era dos juízes. Não era Deus que governava, né? Senhor Jesus. O homem ia fazendo coisas, depois ia diante dos juízes. Fazia coisas e ia diante dos juízes. Ó Senhor Jesus, isso não era bom. Né? A gente não deve viver governado segundo a gente acha melhor. A gente precisa aprender a ir diante do Senhor. Né? Depois dessa era, Deus levantou Samuel, né? Senhor Jesus. E aí o homem passou a ser governado novamente. Mas aí o homem não quis isso. Falou, não, vamos ter reis como os outros povos. Vamos ser igual a todo mundo e está tudo certo. Ó Senhor Jesus. E ali o Senhor mostrou, olha, se vocês forem governados por reis, vocês vão ter que sustentar esses reis. Né? Senhor Jesus. Mas aí eles foram lá e falaram, não, tá bom, não tem problema nenhum não. E nem assim, né, conseguiram ser bem governados. Né? Vários reis ali fizeram o que era mal perante o Senhor. Ó Senhor Jesus. E naquele momento ali Samuel percebeu, Senhor Jesus, que o homem estava rejeitando a Deus. E o próprio Senhor falou com ele, Samuel, não é a ti que eles estão rejeitando, mas a mim. Ó Senhor Jesus. Quando a gente lê ali, né, toda a Tessalonicense, a gente vê Paulo mostrando para os Tessalonicenses um padrão de Deus e mostra para eles bem claro, olha, aqueles que rejeitaram essa palavra não estão rejeitando a homens, estão rejeitando a Deus. Ó Senhor Jesus. Rejeitar o homem é fácil. Ele é um homem, é falho como eu, mas se eu começar a pegar essa palavra, levar ela a sério, levar diante de Deus, aí eu vou ver que realmente, olha, o padrão de Deus é algo muito sério. Eu preciso acompanhar Deus. Ó Senhor Jesus, se eu acompanhar o mundo, eu não vou compreender. Então o mundo é muito rápido, traz para nós muitas novidades, muitas coisas. Isso visa nos contaminar. Aí quando vem a palavra, ó Senhor Jesus, você não vai compreender bem. Né? Então a gente precisa realmente perceber, né? Como, para dar um exemplo aqui, né? Como na escola. Você foi lá, né? Entrou na escola, você foi lá, né? do horário tal até o horário tal, você estava na escola, você ouviu os mesmos professores, as mesmas matérias, recebeu a mesma coisa. Mas daqui a pouco vem a prova. Né? Aí acontece, uns tiraram boa nota, outros tiraram nota ruim. Né? Uns tiraram nota azul boa, outros passaram ali meio raspando, ou já tiraram nota vermelha, e alguns não entenderam nada, tiraram 0. Ó Senhor Jesus, por que isso? Receberam a mesma orientação, a mesma matéria, o mesmo tudo, o mesmo material. Ó Senhor Jesus, mas o que aconteceu? Alguns se empenharam em compreender aquilo que eles receberam, outros não. Outros pegaram, não, vou viver com isso aí que eu recebi e já tá bom. Tem outras preocupações, tem outras coisas, não deram importância. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente pegar, né, aquilo que Deus nos colocou e levar diante dele. Tirar dúvidas. Ó Senhor Jesus. Ouvir explicação, fazer perguntas. Ó Senhor Jesus. Alguns acham que a escola não serve para nada. Não, isso aqui não vai servir para nada, é o meu trabalho e tal e tal. Ó Senhor Jesus, mas aqueles que se empenham, né, vão conseguir patamares superiores. Alguns acham que, não, isso aí não é para mim e tal, e aí trabalham e ficam ali insatisfeitos. Não, estou ganhando um salário mínimo, não dá para viver com isso, e vivem a vida toda insatisfeitos. E outros que receberam a mesma instrução, a mesma direção, se empenharam, hoje estão vivendo algo muito maior. Né? Se empenharam para fazer um concurso público, hoje de repente trabalham até na mesma empresa que o outro trabalha, mas estão num cargo superior, de repente estão num cargo de chefia, e as pessoas olham e falam, essa pessoa aí, ela foi privilegiada. Não, ela obteve a mesma direção, só que ela fez algo a mais, ela se empenhou. Por isso eu estou mostrando para nós, no início do Alimento Diário de hoje, né, falando conosco a questão da gente ser santo e irrepreensível. Ele mostrou para nós que Cristo realizou a redenção por nós, nos santificou e mudou nossa posição, né? Mudou nossa posição, nos transferiu do mundo para a igreja. A igreja é o lugar apropriado. Para quê? Para desfrutar a palavra. Então ele está mostrando para nós que tem duas coisas que a gente já viu durante a semana, né? Nós temos a mudança que Deus fez para nós, a santificação.
posicional e a santificação disposicional. A posicional é igual para todo mundo, né? É como ir para a escola. A aula foi dada para todo mundo, é igual. Essa é a santificação posicional. Todo mundo foi para a escola, todo mundo recebeu a mesma matéria, a mesma instrução, o mesmo tudo. Ó Senhor Jesus. Só que agora, né, você foi colocar no lugar apropriado. Só que para que você foi colocado ali? Nós fomos colocados na igreja para desfrutar a palavra, a fim de que a nossa disposição também seja santificada. Ó Senhor Jesus. Então, são duas situações. A posicional todo mundo recebeu. Todos foram colocados na escola, receberam a mesma matéria, tudo igualzinho. Mas, é como eu falei, né? Na hora das notas, na hora de receber a matéria, você precisa se dispor a compreender, a entender, a absorver aquilo tudo e trazer aquilo para a sua vida. Quem acha que a escola não é importante não vai trazer isso, vai levar de qualquer maneira. Senhor Jesus. E aí, por ele não conseguir absorver aquilo tudo, ele não pode alcançar patamares superiores. Então ele fica ali na superfície, né, na coisa bem superficial. Mas aqueles que realmente observam a importância, ele se santifica disposicionalmente. Ele se dispõe a estudar mais, a compreender. Senhor Jesus, esses são os alunos do Nota 10. Né? Como a gente já viu na mensagem anterior, o irmão Ezra falou isso. Né? Se você passa no final do ano, né, com 5, né, 5,05, a sua entrada não foi muito boa. Quase você não passou. Mas se você, né, a média é 5 e você tirou 9,5, você passou amplamente. Isso que o Senhor quer mostrar para nós. Ele está nos dando todo o material necessário para que a gente possa ser suprido pela vida de Deus, para ter um viver santo e irrepreensível. Só que alguns ficam olhando e falando, eu não consigo, mas porque não se empenha. Acha que, não, eu fui colocado aqui, recebi a mesma palavra que aquele irmão ali, e nós estamos igualzinho. Ó Senhor Jesus, mas alguns vão diante do Senhor, né, exercita o Espírito, ora, lê, cava. Alguns acham que não, só recebi isso aqui já está bom. Ó Senhor Jesus, não, eu preciso ter disposição de me entregar diante do Senhor. Né? Ele já mostrou aqui, né? Deus, ele exerceu sua vontade e nos escolheu. Senhor Jesus, não foi de qualquer jeito. Ele foi lá e escolheu cada um por um. Senhor Jesus. Né? Mas por que ele nos escolheu? Ó Senhor Jesus, tem um motivo, ele nos escolheu com um propósito, com uma vontade bem definida. Ó Senhor Jesus, por isso eu não posso desprezar a palavra. Ele me escolheu para me dar palavra. Mas não é uma gotinha de palavra, é um jato de palavra. Eu preciso aproveitar. Né? Hebreus, no início, ele fala que, né, outros receberam a palavra assim como nós recebemos. Mas aconteceu algo diferente. Senhor Jesus. Né? Todos receberam a mesma palavra, mas eles não acolheram a palavra com fé. Aí é que aconteceu, né? A disposição foi diferente. Por isso a palavra não operou de maneira eficaz, porque não acolheram a palavra como palavra de Deus. Então é isso que está acontecendo, a gente está acolhendo a palavra. Não, eu estou ouvindo a palavra, né, e estou levando a sério e tal. Mas depois que acabou, né, aqui a leitura, acabou a reunião da igreja, né, acabou ali o vídeo, o que você faz? Agora eu vou ligar a TV, vou assistir um vídeo no YouTube, vou assistir um filme. Né? Mas você pegou ali para ver os pormenores, você foi diante de Deus, você orou essa palavra, você acrescentou a Bíblia, você anotou alguma coisa. Ó Senhor Jesus, isso que o Senhor está mostrando, a gente precisa ter disposição, não desprezar a palavra. Ó Senhor Jesus, né? A igreja, né, é algo que está acontecendo, é o que Deus preparou para nós e ela está acontecendo. Deus mostrou para nós a sua vontade, nos escolheu. Mas a vontade de Deus não acabou, ele continua nos mostrando. A igreja está fazendo isso conosco. Continua nos mostrando, continua nos dando direção. O mundo está aqui para nos enganar. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, mas o Senhor está mostrando para nós que ele tem um propósito. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Por isso o Senhor está mostrando para nós que ele tem a sua maneira de realizar o processo de nos tornar santos e irrepreensíveis. É pelo lavar da palavra. Eu estou recebendo palavra, mas eu estou sendo lavado? Ó Senhor Jesus. Nós temos, né, na nossa casa a gente tem uma caixa d'água. Nós temos um monte de água. Mas para que eu estou usando essa água? É só para cozinhar, para beber? Ou estou tomando banho também?
né? Senhor Jesus, eu tenho que usar a palavra para várias coisas, né? Vou tomar banho, eu vou beber, vou preparar um suco, vou preparar comida, né? Vou lavar os pratos, né? Lavar as vasilhas, né? Vou passar um pano na casa. Senhor Jesus, mas também preciso tomar banho. Ó Senhor Jesus, tem várias coisas. A palavra, ela tem vários objetivos na nossa vida. E para isso eu preciso ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, a vontade de Deus é nos santificar. E essa santificação vai acontecer pela palavra. Deus está trabalhando em nós como sua noiva. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, e Ele quer fazer em nós uma lavagem a jato. Ele quer tirar de nós, né, tudo aquilo que é corruptível. Ó Senhor Jesus, por isso Ele mostrou para nós, a gente precisa aprender a usar o nosso corpo em santificação. Não posso usar o meu corpo de qualquer maneira. Como eu já falei essa semana, né, no final de semana, o irmão falou uma palavra riquíssima sobre o nosso corpo. Né? As pessoas olham para nós, não veem o nosso espírito, não veem a nossa alma, elas veem o nosso corpo. Falando, gesticulando, apresentando algo, reagindo. Ó Senhor Jesus, crendo, né? De acordo com a atitude que a gente tem usando o nosso corpo. Mas esse corpo tem que ser usado em santificação. Não posso usar de qualquer jeito. Ó Senhor Jesus. Então o que as pessoas têm visto em nós? Ó Senhor Jesus. Essa palavra é riquíssima. Né? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, né, também o link para essa palavra foi dado no final de semana. Ó Senhor Jesus, cada irmão possa ir diante do Senhor, né, para ganhar mais de Cristo. Ó Senhor Jesus, foi riquíssimo o que o irmão tocou ali. Né? O Senhor, hoje na igreja nós somos a noiva de Cristo. E a gente está noivado com o Senhor para quê? Para casar. Né? A gente, né, entrou nesse relacionamento com Deus, mas é para casar. Para casar tem que preparar certas coisas. Ó Senhor Jesus, por isso o Senhor está nos chamando. Né? Noé andava com Deus e ele conseguiu andar com Deus de forma a preparar a sua família. Uma família normal, e essa família entrou na arca. Ou seja, o viver de Moisés de andar com Deus expressava algo e levava outras pessoas também. Então nós precisamos também ser igreja de Deus, precisamos também expressar e levar outros. Esse é o viver da igreja, não é algo individual, mas algo que produz algo. Deus está nos lavando, ó Senhor Jesus. Né? A carne, ela quer nos limitar, né, Senhor Jesus. Hoje, né, a gente, por causa da pandemia, a gente não pode ir muito, né, na casa uns dos outros, ver fisicamente. A gente está limitado, Senhor Jesus, mas a gente pode usar a tecnologia, né? Liga, manda WhatsApp, faz conferência via áudio, via vídeo, Senhor Jesus. Então a tecnologia nos dá um alcance um pouco maior. Por isso que eu estou mostrando para nós, a nossa carne é limitada. Mas se a gente orar, tocar no Espírito, a gente vai sair dessa limitação. A gente colocar a nossa alma, nosso ser, voltar para as coisas de Deus, a gente vai sair. Essa palavra é para nós. A gente precisa perceber a limitação da nossa carne. Não posso confiar na carne, não posso confiar em mim mesmo. Senhor Jesus. Deus, né, criou cada um de nós da espécie dele mesmo. Achei isso riquíssimo. Nós somos da espécie de Deus. O ser humano foi, né, cada ser vivo foi criado segundo a sua própria espécie. Mas o homem foi criado segundo a espécie de Deus, segundo a sua imagem e semelhança. Nós somos para Deus, Deus é para nós. Amanhã a gente vai entrar um pouco mais nesse aspecto. Ó Senhor Jesus. Mas tem que perceber que hoje eu não posso viver pela ação da carne. Eu tenho que viver pela ação do Espírito. A carne vai sempre trazer dano, vai sempre me limitar e me danificar. Mas o Espírito, Senhor Jesus, vai trazer para mim os elementos santos de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso que eu não posso viver entregando a minha própria vontade, meu próprio impulso, meu próprio instinto. Senhor Jesus, não posso me deixar misturar. Deus quer nos purificar. O mundo quer nos misturar. Senhor Jesus, nos misturar com as coisas satânicas. No início a gente viu, quis misturar, né? Os anjos vieram, se misturaram com a carne do homem e produziram uma outra carne que Deus não quis. Mas hoje, essa mistura já não se dá lá na nossa carne. Nossa carne é totalmente do inimigo de Deus. Senhor, mas Ele quer fazer o quê? Ele quer contaminar nossa alma. Ele quer que a gente não exercite o Espírito. Por isso Ele quer nos misturar com o mundo. Ó Senhor Jesus, eu preciso tomar o caminho contrário. Vou me encher do Espírito, o Espírito vai transbordar para a minha alma, para a minha vontade, e o meu corpo vai expressar a vontade de Deus. Eu não vou viver na carne, mas vou apresentar o meu corpo santo, irrepreensível diante de Deus. Não é aquilo que o homem olha e acha legal, mas é aquilo que Deus olha e fala, olha, esse é o viver que me agrada. Nós precisamos ter isso.
né? Eu preciso de um viver que agrada a Deus. Mas como eu falei no início, na questão da escola, né? Você só vai conseguir obter isso se você se apegar um pouco mais. Se você ficar só na questão posicional, já estou recebendo o mesmo que os outros e pronto. Ó, senhores, você não vai enxergar, você não vai dar importância. Mas se você se empenhar, se você for diante de Deus, tiver a disposição de tocar na palavra com mais profundidade, você vai ver realmente o que Deus está mostrando é algo diferente de tudo. E é isso aí que vai guiar a nossa vida. É isso aí que vai nos dar uma disposição de ir diante dele. Ó Senhor Jesus. Deus quer nos tornar santos e irrepreensíveis, Senhor Jesus. Ele quer nos fazer como Ele é. Nós precisamos perceber que nós somos da espécie de Deus. Mas se a gente for olhar entre nós e Deus, há uma grande diferença. Tem coisas na nossa vida que são incompatíveis com a vida, com a santidade de Deus, com o padrão de Deus. E a gente precisa deixar Deus nos transformar. É isso que Ele está fazendo conosco na igreja. Ele está nos transformando, nos preparando como sua noiva, para um dia nós sermos desposados por Ele. Nós vamos ser a esposa de Cristo, Senhor Jesus. Mas a gente precisa resolver esses problemas de incompatibilidade hoje. Ó Senhor Jesus, por isso Ele está nos preparando todas as coisas na igreja, na esfera da igreja. Precisamos ter a mesma disposição de Noé, no meio de toda uma geração corrupta. Ele era o único diferente, Senhor Jesus, e Ele trouxe essa diferença para a sua família. Por isso que hoje na igreja nós somos a família de Deus. Não posso me preocupar só comigo, com o meu desfrute, mas eu preciso transformar, através da minha vida diante de Deus, aqueles que estão ao meu redor. Deus está nos chamando para ter essa disposição. Ó Senhor Jesus, isso que vai realmente mudar todas as coisas, vai mudar a era, mesmo diante dos nossos contemporâneos. Estão fazendo alguma outra coisa, mas eu quero andar com Deus. Eu quero ter a disposição de estar diante dEle, ó Senhor Jesus. Esse é o propósito de Deus, nos tornar como Ele é. Nós precisamos perceber, olha, não posso confiar em mim mesmo, na minha carne. Senhor Jesus, na minha carne é a disposição e o impulso de fazer outras coisas, mas eu tenho que me voltar diante de Deus. Se eu exercitar mais o Espírito, é isso aí que eu vou fazer a vontade de Deus. A Bíblia fala, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então se eu fizer mais as coisas do Espírito, é mais por Espírito que eu vou viver. Agora se eu fizer só o básico, Senhor Jesus, é só o básico que eu vou ter. Mas que cada um de nós possa ir diante do Senhor e obter algo a mais. Né? Ser como Noé, que no meio de toda a geração corrompida, ele era diferente. Ele achou graça diante de Deus, ele viveu diante de Deus, ele andava com Deus. Não só na sua posição, mas na sua disposição. Ele realmente foi um ser humano que falou, eu vou viver de acordo com o padrão de Deus. Que o Senhor encontre isso em nós e que Ele possa contar com cada um de nós para trazer a nossa família, uma família gloriosa diante de Deus. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.